Gostaria de lhe fazer 2 perguntas aqui, estamos quase a terminar. Só se foi produtivo você sair de São Paulo, da sua casa, pegar o avião, vir aqui hoje, reunir com a gente. Isso foi importante para você conhecer-nos aqui fisicamente, apesar da gente estar passando por uma reforma aqui na empresa, não foi o melhor momento, mas é tal coisa, é a humanização, é a gente fazer na prática e não deixar de fazer nada com receio de que agora não é o momento certo, senão a gente nunca faz acontecer, né? Foi importante para você e se sim, consegue citar um insight que você leva daqui hoje como algo importante para aplicar? Não, sim, sem dúvida. Foram vários pontos, né, que a gente chegou a conversar hoje de manhã. Fui anotando para poder levar lá e colocar na nossa programação. E sim, tem vários insights. O que vocês nos comentaram lá nas lives, a gente ter também alguém da própria equipe engajando o público, né? Porque às vezes o público ou está disperso, você está falando um tema, estão falando de outra coisa nos comentários, ou não estão falando daquilo que você gostaria, né? Por exemplo, alguém lá falando do curso. Então é muito importante a gente ter alguém da própria equipe na live para poder começar um assunto e aí sim outros alunos inscritos vão continuar, né, os assuntos. Acho que isso foi um insight bem bacana. Show. E é só um exemplo, foram vários com certeza para a gente poder agregar na equipe. Perfeito. E para terminar, queria lhe fazer mais uma pergunta. Que conselho é que você dá hoje a quem está iniciando o mercado de Arduino, na área de Arduino, para essa pessoa buscar conhecimentos, Arduino, robótica, tecnologia? O que é que você aconselha? Se você estivesse começando hoje e quisesse se especializar nessa área, robótica, Arduino, programação, que conselho você daria ao Flávio de 15, 20 anos atrás que queria começar nessa área? O que é que você aconselha para quem está começando? Olha, acho que o primeiro conselho é buscar alguém que saiba daquele conteúdo e possa te passar de uma forma organizada. Porque cada vez mais a informação está disponível nas redes. Quando a gente pesquisa por alguma coisa que a gente quer aprender, a gente vai encontrar diversas explicações. Mas se você não está seguindo uma sequência lógica, isso não trago só para Arduino. Isso é para linguagem de programação, para tecnologias em geral. Cada coisa que você aprende depende da anterior que você aprendeu. E é muito isso. Então, se você pega um conhecimento ali ilhado, sem ter os demais que são importantes, não faz sentido, parece que aquilo não é para você. Muita gente, eu percebo que se distancia de programação, de Arduino mesmo, porque acaba acontecendo isso. Começa a aprender de forma desorganizada e aí tira essa conclusão de que, caramba, isso é muito difícil, não sei como que as pessoas entendem isso. Mas é que você pegou um degrau aqui no meio da escada, mas você não aprendeu os anteriores. Se você tivesse aprendido cada um, você vê que para aprender um novo degrau é muito mais fácil, não é coisa assim do outro mundo. Então acho que a primeira dica é isso, buscar alguém que possa te passar de uma forma organizada. E a segunda, acho que também tem tudo a ver com tecnologia, é que tudo aquilo que você aprende você tem que pôr em prática. E isso eu trago muito para os meus cursos, né? Por isso a gente tem lá exercício, tudo quanto é aula. Então eu termino uma aula, peço para o aluno dar um exercício. A gente tem todo mês também tem os desafios que a gente está trazendo agora para os alunos fazerem projetos. A gente pede muito para os alunos não ficarem só naqueles exercícios que a gente pede. Vamos supor, a gente pede, faz um exercício para você acender um LED e um motor, aqui funcionar o motor. Ok, esse é o mínimo que eu peço para ir lá, coloca aquilo em prática, mas procura inventar. Poxa, mas espera aí, se esse motor funciona para o carrinho, deixa eu colocar esse motor aqui com um ventilador também. Ou seja, com aquilo que você aprendeu, tenta inventar na prática, que é a melhor forma da gente aprender. Esse é o conselho que eu dou aí para quem está começando. Perfeito. E só para terminar, o que é possível fazer com o Arduino? Bom, seria mais fácil responder o que não é possível. Por quê? Porque o Arduino, entendam que ele é um mini computador, ou seja, ele é uma plaquinha programável. É uma plaquinha de um circuito eletrônico, então eu consigo ligar dispositivos nele e eu consigo programar ele. Ou seja, é quase, se essa pergunta a gente fizesse para o que é possível se programar, mais ou menos isso, né? Ou seja, tudo aquilo que for possível programar eu consigo fazer com o Arduino. Então no Arduino, basicamente, nessa plaquinha eu consigo ligar sensores, por exemplo. Para que sensores? Mas eu quero fazer um programa para pegar informações do meio ambiente com sensores. Temperatura, sensor de distância,
sensor de luminosidade, qualquer sensor. No celular a gente tem um sensor de posição, que chama acelerômetro, para ele saber se ele está em movimento, se ele está de pé, se ele está deitado. São sensores. Então, esses sensores ligados no Arduino mandam informação. Se eu programo essa placa, eu consigo, no meu programa, usar essas informações. E aí, com as informações, eu consigo atuar. Então, eu também ligo no Arduino atuadores. Então, está muita luz aqui, é um sensor que mandou essa informação para o meu programa. Se ele está ligado num motor que fecha a cortina, eu programo quando eu quero que a cortina feche automaticamente. E eu já posso deixar isso pré-programado. Pré-programado. Isso vai ficar carregado na placa, eu instalo a placa na cortina. Quem é que normalmente usa o Arduino? Em que profissão, em que área? Olha, é muito diversificado. A gente tem o uso educacional, então são professores, né, são escolas que usam o Arduino para ensinar eletrônica, para ensinar programação, para ensinar robótica, às vezes até para ensinar matemática, física, ou seja, alguma matéria aplicada no meio físico. O Arduino é muito utilizado. Existe uma comunidade chamada Maker, que é o quê? São os fazedores com a própria mão, com as próprias mãos. Então essa comunidade utiliza muito o Arduino porque como eu posso programar e fazer do jeito que eu quero, então eu crio as coisas. Por exemplo, eu posso pegar um rádio antigo, todo por fora, todo perfeito, mas óbvio, não funciona mais nada lá dentro. Emissoras antigas não tem mais. Então o que eu faço? Eu coloco um Arduino lá dentro para captar rádios via web. Então por fora continua sendo aquele rádio antigo, mas ele vai funcionar com rádio web, com YouTube, por exemplo. E o Arduino, digamos que ele é o cérebro do robô na robótica? Sim, se eu coloco ele no Arduino, ele pode ser ou o cérebro, ou um auxiliar do cérebro. O cérebro seria o computador, por exemplo? O cérebro pode ser um computador ou um mini computador, que já existem, por exemplo, o Raspberry Pi. Ele é um mini computador também no tamanho de uma plaquinha, mas é um computador 100% com todos os componentes. Então eu posso ter o PC, computador, no robô, e o Arduino pode ser um complemento, equiparado, por exemplo, com um músculo, um nervo. Por quê? Porque como ele está diretamente conectado na eletrônica, então ele é muito mais rápido para receber um estímulo. Então eu posso ter o Arduino recebendo uma informação do sensor, atuando já. Isso acontece com o corpo humano. Se a gente encostar num lugar quente, a informação do calor não vem até o cérebro para a gente raciocinar e tirar o dedo. A informação do calor ela vem até os nervos ou músculos para a gente ter a reação de tirar e depois é que chega no cérebro. Então esse seria o papel do Arduino nesse caso do robô e o cérebro seria um PC, um computador. Que dá a ordem ao comando. Exatamente. Que executa, né? E aí também entra o conceito de internet das coisas. Ou seja, esse robô, ele muitas vezes ele não vai estar completo fisicamente. Ele tem o Arduino, que atua no meio físico de uma forma mais rápida. Ele tem um Raspberry Pi fazendo a função do cérebro, mas ele está ligado na internet, onde eu tenho sistemas de inteligência artificial, por exemplo, funcionando em grandes computadores de alto poder de processamento, com informação disponível na internet para poder também atuar nesse robô. Incrível. Então, o Arduino vai desde o músculo até uma inteligência artificial. Então, nós sabemos que a robótica é o futuro e temos aqui, provavelmente, o principal especialista em robótica e Arduino do Brasil. Quem quiser conhecer mais, Brincando com Ideias, quem quiser conhecer o curso de Arduino, curso de robótica, aconselho vivamente, é o futuro. E também, se você é afiliado, está pensando em revender produto, que realmente trabalha da forma correta no mercado, estimando os alunos, com ferramentas também para os afiliados trabalharem. Os cursos do Flávio são com certeza uma das melhores opções. Tá bom, Flávio? Queria agradecer a sua presença hoje aqui, da sua esposa. Muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço, Pedro, Felipe. Valeu. Me senti em casa aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Abraço. Um abraço.